Boa noite. Ô, garoto, boa noite. Tudo bem? Tudo? Esperando o pessoal entrar aí, já mandei o aviso lá. Sim. Vamos dar um minutinho aí dar um minutinho para eles, né? Para a gente não começar aí sozinho também, né? Não dá, né? É. Eu vou seguir aquele material, eu vou seguir aqui a princípio aquele slide que eu postei para vocês lá do PowerPoint, tá? E depois, boa noite, Rosilene. E Boa depois, noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Marcenei. e aí depois nós vamos para as planilhas em Excel. Só dar um minutinho para a turma entrar aí, que eu já tinha avisado lá, né? Galerinha, ó, tá entrando, tá aparecendo aí, ó. Tá Acho que é o aparecendo. Sandro. Nosso objetivo hoje é trabalhar o orçamento de vendas e orçamento de produção, plano de produção, né? Já tinha falado para vocês anteriormente. Hoje eu vou ser bem objetivo, né? Até porque a gente tem muita coisa para ver. Como eu passei esse material antes e tinha pedido para vocês também darem uma olhada por cima, já darem uma lidinha, eu imagino que vocês já tenham dado uma espiada no material, né? Aí, Sandro, tudo bem? Sandro está na área. Tá bom. Então, eu imagino que vocês já tenham dado uma espiadinha lá no orçamento, né? No material que eu postei para vocês, né? Então, o professor vai fazer o quê? O professor vai falar de uma maneira mais breve do orçamento de vendas, por exemplo, e aí nós vamos ver lá aquelas tabelas, aquelas planilhas lá, onde nós temos o nosso exemplo ali que o Murilo Carneiro traz para nós, né? Então, brevemente falar do orçamento de vendas, né? Vocês têm já o material lá do livro e tem também esse material aqui. Então, lembrando, né, novamente, já tinha falado na primeira aula para vocês, que, na verdade, todo o processo orçamentário, ele inicia pelo orçamento de vendas, tá? Então, o orçamento de vendas, na verdade, é aquele orçamento, aquela planificação que vai te dar essa projeção de receita operacional, tá? Então, quando você fala lá no hotel, por exemplo, aí você vai, na verdade, é a questão das vendas, né, da hospedagem, e você vai planificar essas hospedagens de um exercício para o outro, né? Então, esse material eu tinha colocado para vocês aqui é uma sintetizando, né? O que você vai estar olhando para estar planificando e estar fazendo esse teu orçamento de vendas, muito atrelado à questão do marketing, preço, produto, praça, promoção, né? Então você vai estar sempre olhando muita questão interna do teu hotel, do teu negócio, e também vai estar olhando a questão externa do teu negócio. E aí você vai estar variando
ela vai estar avaliando, analisando, usando algumas ferramentas para estar identificando, inclusive a questão da sazonalidade, para você estar verificando e planificando esse teu orçamento de vendas, né? Se o nosso orçamento, nosso processo orçamentário fosse um trem, o orçamento de vendas é a locomotiva. É uma metáfora, né? Mas é a partir do orçamento de vendas que você vai amarrar todo o teu processo, orçamento de produção, teu orçamento de despesas, teu orçamento de caixa, tudo vai estar relacionado à questão do orçamento de vendas, né? O orçamento de vendas, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai estar vendo quantidades e preços. Quantidades e preços. Preço versus quantidade, você vai ter uma previsão de faturamento, né? Que a gente fala aqui de receita operacional. Nós temos algumas receitas que são não operacionais, mas o nosso principal, o nosso foco dentro da organização é a receita operacional, né? O operacional é o principal dentro da tua organização, né? Então, se eu vou produzir calculadoras, né? Então minha receita operacional vai vir da venda de calculadoras, né? Se eu fabrico veículos, se eu fabrico motos, ou se eu tenho um hotel e eu tenho então a minha hospedagem, né? A minha receita operacional vai vir, né, dessas hospedagens lá dentro do meu negócio, tá? Então, falando aqui a grosso modo, né? E a gente fala que tem um gestor do departamento comercial, né, que é o responsável por essa previsão de faturamento. Quanto maior a empresa, maiores os números de departamentos, né? E lembrando que todos os departamentos eles devem participar do teu processo orçamentário. Todos devem estar envolvidos. Vocês já leram, vocês vêm lendo desde a semana passada para cá. Vocês já viram lá os tipos de orçamento. Vocês já leram o primeiro capítulo do livro. Então vocês já têm já conseguiram desenvolver uma noção prévia, né, da importância do processo orçamentário, né? E esse processo orçamentário, então, você vai ter situações externas e internas, restrições externas e internas, tá? Então, interno, por exemplo, capacidade produtiva, né? Então, muitas vezes eu não tenho uma capacidade, eu tenho uma capacidade reduzida. Então, eu tenho algumas restrições, como estrutura inadequada, pessoal, muitas vezes, que não é o suficientemente qualificado, ou eu não tenho pessoal na quantidade ideal, ou muitas vezes me falta aqui o capital de giro. Então, pode acontecer. Restrições externas, né? Políticas, então agora com o Covid, né? A gente falou muito disso na semana passada, né? Então, eu tenho restrições externas. Por exemplo, o governo do estado vem e me impõe algo. Como a gente comentou, né, Rodrigo, semana passada. Então, vem algo externo e esse algo externo, essa política externa, ela acaba me impedindo. Então, muitas vezes, por mais que você planifique, o seu orçamento nesse momento, né, tomando por base 2020, fica muito prejudicado. Por mais que você, ano passado, em 2019, tenha se planificado, tenha feito todo o estudo de mercado, tenha buscado sazonalidades e tal, né, você teve um fator externo muito forte, tá? Que rompe com essas barreiras, né? Que o próprio livro não consegue, muitas vezes, nos dar caminhos. Os autores não conseguem nos dar caminhos para isso, né? Claro que você planificando, você consegue sair melhor do que você não se planificando. É isso que eu tenho que trazer para vocês aqui, tá? Então, nós temos situações internas e externas, pessoal, que vão estar envolvendo, né? E aqui, né, nesse slide, sempre falando que prever é necessário, né? Prever é necessário. Eu tenho que prever, né? Crescimento, PIB, políticas econômicas, mercado consumidor. Então, a parte externa, eu não tenho muita força. Eu tenho que estudar e tenho que me precaver. Agora, a parte interna, aí sim, né? Mas quando a gente fala em interno, né? As minhas capacidades internas, eu tenho sim habilidades e condições de estar trabalhando.
Agora, os dados externos, aí é complicado. O meio ambiente ele é complicado, né? Mas sempre eu bato nessa tecla, né? Que é melhor, você vai conseguir se sair melhor se você planificar do que você não planificar. Então, por mais que você apanhe, né, que você tenha dificuldades, se você tiver um processo orçamentário, né, corretinho, implementado, você vai sair melhor do que se você não tiver. Isso aí, disso eu não tenho dúvidas, tá? Então, essa situação, né, preço, produto, promoção e praça, os 4 P's do marketing, né? Então, isso é clássico e vocês já devem ter estudado, já devem ter ouvido falar, né? E dentro do setor hoteleiro é muito importante. A gente estava falando, volto novamente na semana passada, que a gente comentou, o Rodrigo ainda citou a questão de capacidade, 50%, a questão de preço, né? E nesse momento, cada vez mais complicado, porque você tem que se planificar e você tem todo um custo operacional envolvido, né? E aí o que fazer, como se adaptar, como se ajustar, não é fácil, né? Não é fácil, a gente sabe disso. Agora, temos que buscar o melhor caminho e não podemos desistir, né? A gente não vai fechar o negócio, a gente não pode fechar o negócio. Então, nós temos que trabalhar nesse caminho, né? Então, o autor aqui, aqui eu trago um relatório gerencial, e aqui eu estou falando de produtos, mas é sempre aquele exercício mental que nós temos que estar fazendo para trazer isso para a questão hoteleira, né? Então, nós temos que estar sempre pensando nisso lá para a questão do hotel. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um relatório gerencial onde eu vou ter esse meu orçamento de vendas, né, aqui relacionado por produtos, por quantidades, por valor unitário e por valor total, né? Do que me serve um relatório gerencial desse? Me serve para mim poder planificar. Eu estou falando aqui janeiro, mas eu vou ter janeiro, vou ter fevereiro, vou ter março, vou ter abril, vou ter maio, vou ter junho. Eu vou ter uma previsão mês a mês, certo? Para o próximo ano. E esse relatório gerencial desse meu orçamento de vendas, ele vai me balizar. Qual é o objetivo dele? É me balizar, me ajudar, certo? A prever. Eu vou me organizar, eu vou organizar a gestão do meu negócio, né, de acordo com esse relatório. Daí a importância desse relatório ele ser bem feito. Tá? Não pode ser algo tocado de barriga, não pode ser algo feito mais ou menos. Os departamentos, os setores têm que estar envolvidos nesse processo. Então, envolve pessoas qualificadas, certo? Então, daí a importância de a gente ter um relatório gerencial estruturado. Tá? Então, o que nós vamos, né, ter nesse relatório, né? Quantidades, valores, produtos, intervalo de tempo, área geográfica. E do livro do nosso autor aqui, ele começa para nós, lá na página 22 e página 23, trazendo um exemplo para nós, que é o exemplo da empresa Papien. E esse exemplo, esse exercício vai ser muito bom porque nós vamos fazer uma dinâmica, nós vamos resolver, nós vamos mexer lá no Excel e nós vamos estar usando esse modelo para organizar, né, a nossa visão sobre o orçamento. Tá? Então, esse modelo do livro, que está na página 23, né, aqui na página 23 do livro, ele traz para nós esse modelo. Né? Então, ele traz que é uma empresa, essa empresa ela trabalha com 3 tipos de produtos, ok? E ele traz para nós aqui os preços dos produtos, ok? Do produto pá, do produto inchada e do produto picareta, tá? 17, unitário, 17, 24, 32, primeiro semestre, e depois, segundo semestre, uma variação prevista de 9%. Então, você tem um preço original, um preço para o primeiro semestre de venda e um preço para o segundo semestre. Né? Se fosse para o hotel, você teria que estruturar
né, o teu produto, certo? Teus tipos de acomodação, valores, previsões de aumento. Então, eu posso fazer por trimestre. Primeiro trimestre um valor, segundo trimestre outro valor. Aí é da área de vocês, certo? Aqui é um modelo que vai servir de base para vocês terem essa visão de que durante um ano eu não preciso e talvez nem deva manter o mesmo preço, né? E como é área hoteleira, muitas vezes eu vou ter valores diferenciados de acordo com a sazonalidade. Isso a gente sabe. Diferente de uma, né, de uma fábrica, né, que está lá fabricando esse tipo de produto aqui. Então, talvez lá na área de vocês, nós temos que ter um estudo mais detalhado para você ter alterações dos valores durante o exercício, durante o ano, durante o período, tá? Mas a princípio aí a gente vai trabalhar com esse modelo, né? Então esse modelo ele tem um preço de venda. E por que esse preço de venda é importante? Porque esse preço de venda unitário a gente vai estar amarrando lá com as quantidades de venda, né? Então aqui o autor traz para nós no livro, né, uma projeção, certo? Primeiro, segundo semestre, ele traz um geral, ele traz a filial de São Paulo, filial de Porto Alegre, né, e a filial de Recife. Então, olha só, nós temos um relatório gerencial de orçamento de vendas, onde eu tenho um acumulado aqui, eu tenho um geral, né, e eu tenho por filial. Por que isso é importante? Porque se a minha empresa é grande e ela tem filiais, ela atua em regiões diferentes, ou se eu tenho mais de um hotel, se eu tenho mais de uma pousada, né, o legal é você ter essa informação detalhada, porque isso vai te ajudar a organizar recursos para cada unidade, para cada local, ele vai te ajudar nesse sentido, né? Então, por que aqui deu, né? Por que aqui nesse primeiro momento aqui, ó, por que deu 4.692? Então, eu tenho que ir lá, né, pegar qual é o valor unitário da pá. O valor unitário no primeiro semestre era 17. Então, se eu pegar R$17 e multiplicar por 276 unidades, eu vou ter o valor de 4.692, né? Embaixo, inchada. Por que deu 16.560? Porque são 690 unidades por R$24, que é o valor unitário, né? Então, eu tenho que estar multiplicando, pessoal, eu tenho que estar multiplicando, fazendo esse processo, né? Então, eu tenho todo esse processo e no final aqui, ó, eu tenho um relatório onde eu tenho um acumulado, o total da empresa, filial de São Paulo, né? A filial de Porto Alegre e filial de Recife. Oi, olha só, eu cheguei atrasada agora na aula por conta do horário, mas eu tô assistindo. Tá bem? Ótimo. Nós estamos lá no nosso slide, ó, nós estamos no exemplo da empresa Papien, tá? Quem chegou agora, mostrando aqui os 3 produtos da empresa Papien, que são esses produtos, preços de venda primeiro e segundo semestre, né? Relatório gerencial, relatório de vendas, né, no geral e por unidade, certo? E ainda eu tenho aqui no final um sintético onde eu estou tendo o geral da empresa, né? E esses 3 aqui, esse mais esse, vai dar esse. Então, eu tenho o total e tenho o total aqui separadinho por unidade, tá? O que o professor quer fazer com vocês agora? Nós vamos pegar a nossa planilha do Excel, né? E aí eu quero que vocês abram a de vocês aí, né, se vocês conseguirem, para poder acompanhar. E nós temos que arrumar, porque o professor deu uma planilha toda furada para vocês. Intencionalmente, o professor foi lá, tirou dados, limpou, né, uma parte deixou, uma parte tirou. O professor fez uma sacanagem aí com vocês. Na verdade, não é sacanagem. Na verdade, qual é o objetivo? Eu dei uma planilha, ela tem fórmulas, né? E o que nós vamos fazer? Eu preciso que vocês agora, que cada um de nós,
peguemos o nosso orçamento de vendas, que é a primeira planilha, eu tenho as 3 aqui, né? E eu preciso que a gente alimente, seguindo lá o material, seguindo o livro. Tá? Então, novamente aqui, ó, novamente olhando aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, aqui no canto, deixa eu botar uma cor diferente aqui. Aqui no canto eu tenho os preços do primeiro, estão vendo lá, ó, 17, 24 e 32. Está lá no canto. Aqui eu tenho as quantidades. Por que deu 11.339? Porque é esse vezes esse. Então, eu tenho aqui ó, uma fórmula onde, né, ele está amarrando as quantidades pelo preço de venda. Tá? Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu multiplico isso? Não tem problema. Amanhã você faz, tá? Eu estou respondendo aqui porque o pessoal chama no chat ali, tá? Mas aqui, ó, como é que eu faço aqui, ó, para fazer a fórmula, né? Igual, clico nesse asterístico, clico lá no 17, Enter. Né? O de baixo, ó, o de baixo é 1.545 vezes 24. E o último, né? 253 picaretas a 32 unitário. Isso no mês de janeiro. Então, tem as quantidades em fevereiro, tem as quantidades em março, tá? Então, aqui eu tenho até junho. Então, até junho é esse valor aqui de venda, tá? Então, aqui eu tenho o geral em cima. Aqui eu tenho a filial de São Paulo. Então, nós vamos lá pegar a filial de São Paulo. Onde é que eu vou pegar a filial de São Paulo? Vocês têm que ir lá na tabela do livro. Lá na tabela do livro. Pegar na segunda aqui. Eu tenho as quantidades mês a mês da filial de São Paulo, da filial de Porto Alegre e da filial de Recife. Beleza. Não tem problema. Nós vamos fazer essa brincadeira aqui. Então, o que o professor vai fazer? O professor vai lá, filial de São Paulo, janeiro. Quantas PAs eram? 276. Vai lá e digita. Está amarradinho já, porque o professor aqui já deixou amarrado. Né? 690 inchadas. Digita, só digitar. Picareta, 115 picaretas. Deu 24.932. Bateu com o livro? Bateu. Mês de fevereiro. Vamos lá no fevereiro. 136 pás. Né? 984 inchadas e 116 picaretas. Beleza. Nós temos que ir preenchendo aí. Cada um vai preenchendo a sua. Mês de março. Vamos lá para o mês de março. Mês de março, 138 pás, 690 inchadas e 118 picaretas. Beleza. Mês de abril, 215, 345. Então, se eu já tenho a previsão de vendas, eu vou preencher. Aqui eu já tinha deixado 264, só conferindo, 1950, 130, 560, 850, 210. Então, a unidade de São Paulo, beleza. Porto Alegre está preenchido, eu vou conferir. Deixa eu ver aqui. Porto Alegre não está certo. É 187, arrumem, tem que arrumar. 395, então tem que seguir o material ali do livrinho para 54 picaretas. Porto Alegre. Vamos aqui novamente. Nós estamos ainda no primeiro. 156. 545. E 58 em fevereiro. Março. 184. 305 e 85. Eu não estou vendo, não estou conseguindo achar isso aí. Não está conseguindo achar o quê, Sérgio? Essa tabela aí, que tem a empresa
Papiem ferramentas. Aí está produtos, unidade, valor, unidade. São afiliados de São Paulo. Tá, por exemplo, ali tá ali aqui na minha planilha está 460. Unidade, valor 8.523,80. Tu estás na filial de São Paulo? Isso. Eu estou Tá. tentando localizá-la para São Paulo. Tá. Então tá no orçamento de vendas. A tabela, a aba aqui embaixo é orçamento de vendas, certo? Ali embaixo. Orçamento de vendas. Tu tem que olhar a minha aqui, ó, dar uma olhadinha na minha e ver se está na mesma tela aí. Provavelmente está na mesma tela, né? Deixa eu... Aqui depois tem filial de Porto Alegre, Recife. Então, o professor foi preenchendo aqui, né? Sente, ó, aqui, ó, janeiro. Tu tem que preencher, né? Só digitar aqui as quantidades. Fevereiro. Tá aí na marca janeiro. Fala. Aqui na minha não tem janeiro aqui. Tem produto, unidade, valor. Eu estou na tabela errada. Deve estar nessa. É nessa primeira aqui, ó, orçamento de vendas. Orçamento de vendas, seu Sérgio. Relatório gerencial de orçamento de vendas, é isso? Isso. Orçamento de vendas. Aí tá. Relatório gerencial de orçamento de vendas, né? Tabela 2, gerenciamento de vendas e da empresa Papinho. Produto, pá, enxada, picareta. Tabela 1. Tem que estar nessa tabela aqui, seu Sérgio. Tabela 1? É? Que eu estou aqui na tabela 2. Não, tabela 1 aqui, ó. Tabela 1, relatório gerencial, orçamento de vendas do primeiro semestre. Janeiro, fevereiro, até junho. De janeiro a junho. Tabela 2 ainda. Não, é na 1. É na 1. Vai para o lado, no Excel, vai para o lado. É no começo, nós estamos no primeiro semestre. Tem que ir pro lado. Tabela 1, achei. Isso. Tabela 1. Primeira, preço de venda do primeiro semestre. Isso. Ali, pá 17. Isso. Né? Então, aqui na tua, era só preencher aqui, ó. Era só preencher o que está faltando, as quantidades. Se tu preencher as quantidades, tem que seguir lá pelo livro. Lá no livro, ou naquele outro material, tem as quantidades. Entendeu? Tá no material daí. Tá. Eu não consegui imprimir o livro. Assim, daí depois tem que tentar colocar lado a lado, ter o material, ou ter ele né, para poder ter em mãos, entendeu? Ou pelo menos ter essas tabelas aqui para fazer o preenchimento. Tá? Mas de qualquer forma, o professor vai explicar essa parte aqui, tabela 1, tá? E você vai acompanhando, então, só para entender o processo aqui. O professor está conferindo a filial de Porto Alegre, que tinha umas coisas erradas, que é intencional. Então, tem que pegar o material e conferir. A gente estava aqui, ó, abril. Abril não é 290, é 205 unidades. É só digitar o número em abril de pá, ó, a enxada 256. Eu vou lá e vou digitar, ele já está amarrado. Então, 256 vezes 24, que é o preço da pá, tu vai ter a quantidade. E 96 aqui. Tá. Mês de maio também tem que arrumar, ó. 258, 897 e 84. Então, o professor está preenchendo aqui, certo? Em junho, 306 unidades, 462 e 92. Então, a filial de Porto Alegre fechou o valor. E a última filial é a filial de Recife. Então, basta a gente pegar lá o material, ó, 204 unidades de pá, ó, 460 enxadas, ó, ele tá amarradinho, tá? 84 de picareta.
Entenderam? Entendeu, seu Sérgio? Tem que... Tá, tô pegando aqui. Eu larguei lá o computador, voltei pro celular aqui para tentar entender que a planilha lá tá batendo diferente. Tá. Então, aqui, 185. Então, eu estou digitando aqui, eu estou pegando o livro, tá? O livro já me deu a quantidade, tá, seu Sérgio? Eu já tenho essas quantidades aqui no livro, tá? Eu tô apenas copiando as quantidades, tá? Eu tô apenas copiando as quantidades para vocês. No slide tem a tabela também, Eles estão comentando, tá? Tem a tabela já preenchidinha lá no slide. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês desenvolvam ela, então, depois aqui no Excel, preencher, né? Preencher ela aqui no Excel. Então, aqui, ó o que é aqui? É igual a esse, né? Vezes, qual é o valor lá? Tá aqui, né? 3.145. Isso, igual a 560 vezes 24. Tá vendo? É igual 98 vezes o preço da picareta, 32. Então, vamos conferir lá. Fechou. Então, aqui do lado, unidades. São menos, não tem menos, né? Não existe menos 46 pá. Então, não está errado. Então, nós temos que ir lá e arrumar. São 236 pelo nosso orçamento. São 236, são 458 e são 115. O professor tá... Beleza. E aí agora, seu Sérgio, aqui, igual. São 236, asterisco, tem multiplicação. Clica lá no canto no 17 e Enter. Né? Aqui, igual 458 vezes, clica no 24, 10.992. Igual 115 vezes, vou clicar lá no 32, que é o preço da picareta, e Enter. Vai dar 18.684. Vamos ver aqui no cantinho, aqui, seguindo, né? Aqui são 85, tá errado. 342 unidades de enxadas e 125, né, de picareta. Então, aí eu tenho a quantidade certa, eu vou multiplicar a quantidade, orçamento de vendas é isso. Quantidade pelo preço de venda. Estou multiplicando quantidade Pelo preço de venda. Pelo preço de venda, que é 24, que é enxada, R$24. E eu vou multiplicar as 125 picaretas pelo preço de venda dela, que está lá no canto do Enter. 4.000. Então, 13.600. Bateu com o livro. Vamos lá. Agora, nós estamos aqui no mês de maio. Então, nós temos 230 pás, 420 enxadas e 118 picaretas. Novamente, né? Então, se eu tenho aqui 230 pá, 17, Vamos multiplicar. São 420 enxadas. Estou vendendo a 24 pila. Certo? E estou vendendo, então, consegui aí um 118 picaretas. Um pouquinho mais caro. 17.660. Beleza. Vamos ver se as quantidades estão certas na última coluna. Não estão. É 545. É 560. E é 100. Beleza? E aí eu vou diminuir o tamanho da tabela. Para poder enxergar lá. Vamos lá. Então, são 545, mês bom de venda, né? Vamos multiplicar por 17. Deu 9.265. Vamos multiplicar um mês bom de venda, aí 560 unidades, pelo histórico a gente está vendo que é um mês legal, por R$24. E a picareta, como vende menos, o pessoal não gosta muito de picareta, aí... 30... Tem bastante no mercado. Então aí olha só, aí o professor preencheu a primeira parte, né? Preencheu a primeira parte. O professor foi lá, seguindo a tabela que está no slide, tá, pessoal?
Vocês podem pegar a tabela que está no slide, botar lado a lado com a planilha e fazer esse preenchimento, tá? O seu Sérgio, e aí quando a gente vai para o lado aqui, ó, naquela tabela que você dava na 2 aqui, ó, é porque daí, ó, Sei. julho, agosto, setembro, que é o segundo semestre. E o segundo semestre, daí os precinhos estão aqui no canto, tá vendo? No outro lado tem os outros preços, ó. Porque ele teve um aumento. Está invertido lá no outro lado. É. Uhum. Ó, tá aqui no outro ladinho, porque o segundo semestre tinha uma previsão de aumento de 9% no preço de venda. Então, o que nós temos que fazer? Olhar as quantidades e amarrar as quantidades, né, por esses valores aqui. Pelo 9%. Isso, não é mais aquele outro, não é mais 17 pila. Então, a pá não é mais 17, agora a pá é 18,53. Porque aumentou 9%. Porque aumentou 9%. Então, aqui o orçamento de vendas ele fez essa previsão de que no primeiro semestre ia ser aquele valor e no segundo semestre os 3 produtos da empresa iam sofrer um aumento devido a algumas variáveis que ele não citou, né? Poderia ser o insumo, poderia ser, né, tipo ferro, a madeira, alguma coisa fez com que o valor fosse uma previsão de aumento, certo? E aí nós temos que considerar isso. O orçamento ele tem esse detalhe, né? Nós temos que estar considerando essas previsões de aumento, beleza? Então, assim, ó, o que nós temos que fazer agora, antes de nós irmos para o orçamento de produção? Eu preciso que agora vocês, quem não está fazendo, quem não conseguiu, agora tente dar uma olhadinha, compreender ou tente preencher até o final. Tá? Ou pelo menos fazer o entendimento. Depois, durante a semana, daí faz isso. Tá? Porque daí a hora que a gente voltar às 8h30, aí a gente vai depois dar uma continuidade e a gente vai falar sobre o orçamento de produção, que é esse aqui. Esse orçamento de produção que está amarrado com o orçamento de vendas, tá? Então, eu quero falar com vocês ainda hoje sobre o orçamento de produção. Mas primeiro eu gostaria que vocês olhassem com carinho esses 2 semestres aqui dessa planilha. Que vocês já têm em mãos aí, mas temos que conferir com esse material aqui, do livro. Perguntas? Amanhã que eu vou pegar o material do livro. Rosilene, fala, Rosilene. Perguntar se é para nós enviar. Oi? Depois que concluir a tabela. Eu vou querer que vocês me mandem no final, quando a gente terminar todo o processo. Então, não é hoje nem amanhã. Entendeu? Mas a gente tem tempo. A gente tem tempo. Mas o que eu quero que vocês façam? A primeira eu já fiz. Não, tá bom. Se você já fez a primeira, ótimo. Eu estava fazendo com você, na verdade. Tá o quê? Tava fazendo? Eu estava fazendo conforme você ia fazendo. Tá bom, ótimo. Parabéns. É que você tem um pouco mais de facilidade no Excel, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade, né? Então, o que o professor vai fazer? O professor agora, na segunda aula, o professor vai trabalhar a parte do orçamento de produção, né, Rosilene? E daí, depois, aí eu vou dar um tempinho, aí se você já fechou, só que nós temos os orçamentos de custo também. Então, Tá. então eu quero dar um tempo e eu quero, pelo menos amanhã, passar essa parte toda, a parte teórica, e explicar por cima a parte do Excel, para que vocês daí durante a semana possam fazer, entendeu? É isso que o professor quer fazer. Tá, no caso, essa tabela aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós estávamos fazendo com você, a gente salva e depois te envia. Isso, lá no final, não é já. É isso? Não é já. Tem que deixar primeiro o pessoal fazer. Eu quero o orçamento de vendas, eu quero o orçamento de produção e eu quero o orçamento de custos. Entendeu? São esses 3 que eu quero que vocês me mandem. Tá? Mas isso daí eu vou dar um tempo. Então, não vou atropelar nada disso. Deixa primeiro eu fazer as 2 aulas dessa semana. Tá bom? Não. Só para Mas mim é bem salvar tranquilo, aqui. tá? Bem tranquilo. Mais algum questionamento? Seu Sérgio? Oi. Tranquilo? Mais ou menos. Tá. Mas vamos trabalhar em cima dessa planilha, seu Sérgio. Tem que dar um jeitinho de você se organizar aí para ter a mão, para conseguir ver essa tabela, né? Conseguir ver para poder lançar.
Uhum. Então, amanhã eu vejo tudo isso. Isso. Rodrigo, ok? Amanhã durante o dia eu já vejo isso aí. Marcionei, ok? O Sandro, acho que o Sandro... Tô esperando sair o filme sobre esse livro aí, todas essas coisas que você passou aí. Ah, Ok, já tô pensando em fazer já. eu acho... Na hora que sair o filme, daí a gente vê. Ô, Rodrigo, eu acho que tu já terminou e tá dando uma de João Sem Braço, Rodrigo. Eu acho. Pode mandar já. Ah, terminei. O Rodrigo, ele é meio bandido, ele fica chorando, daqui a pouco ele manda as coisas prontas pro cara. Faz assim, Rodrigo. Pessoal, a gente volta às 8h30, tá? Desculpa pelas brincadeiras aí. Enquanto Beleza. vocês vão trabalhando, porque a aula tá fechando, tá bom? 8h30 a gente volta. Valeu. Valeu, valeu. Um abração. Até daqui a pouco.